Já começando. Vamos entrando, Valber, meu amigo Valber, um abraço. Ju já chegou. Matheus, meu aluno, um abraço. Eduardo Beckman, meu amigo, Eduardo Beckman, secretário. Um Olá, abraço para você. Olá, doutora Juliana. Já estou lhe e aí, tudo vendo ao bem? vivo e a cores. Deixa eu trocar só a internet aqui para botar a rede que é melhor, que essa aqui é mais lenta. Peraí. De Danilo. Pronto. Ah, A internet resolveu bagunçar tudo, mas já voltou. Tá bem. voltou. Eu tava na dúvida agora se era minha, se era tua, mas já vi que já tava tudo. Pois é, e eu tô com duas ao mesmo tempo, mas mesmo assim, mas é assim, a gente vai ajustando. É como a É, vida, exatamente. né? Exato. Nada é perfeito, a gente vai sempre ajustando. É Juliana, ou verdade. doutora Juliana, seja Juliana, pelo amor de Deus. bem-vinda. Obrigada. Tem que se acostumar, né? Agora vai ser assim, vai ser mais frequente. Eu sei que você é simples, assim como eu sou também. Às vezes as pessoas chamam a gente de doutor, a gente não foi batizado assim pelos nossos pais, né? Então Não. fica um certo desconforto. Mas a gente tem que aceitar, agradecer e continuar nessa humildade de sempre, respeitando todo mundo, tratando todo mundo igual. Mas a live de Com hoje, né, certeza. é perguntar assim, é o poder do foco. Realmente, será que a pessoa com foco, ela consegue alcançar as metas, os resultados esperados? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? E agradecer a escola nossa, né, o Literato, né? Você A minha estudou no, escola. terminou lá, né? E eu saí de Terminei. lá muito novinho, mas ainda levo comigo, aquela escola querida, e tanto é verdade que meus dois filhos hoje estudam lá. Mas voltando à pergunta, o foco é importante para o alcance de resultados? Com certeza, eu acho que primeiro a gente tem que tirar essa ideia de que existe essa coisa da pessoa que é focada e da pessoa que não é focada, né? Então eu acho que no decorrer da vida a gente acaba dizendo coisas pra gente que são afirmações que autolimitam a gente de eu não sou bom nisso, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não sou pessoa focada, como se, eu sempre digo isso, como se o foco fosse uma inspiração do Espírito Santo e não é. Tudo na vida é fruto de treinamento, de persistência. Tem gente que vai ter mais facilidade para uma coisa ou para outra, gente que tem uma concentração mais fácil. Mas você ser focado, você estabelecer o foco naquilo que você quer, também é uma construção diária, né? Então, não vai ser de uma hora para outra que você vai se tornar uma pessoa, agora pronto, agora eu tô focada, nada vai me tirar dessa meta. É você que vai ter que insistir, que vai ter que aprender a cair, levantar, a errar e continuar, e a não desistir, né? Quando você tem foco e você traça um objetivo que você quer, você tem que botar na sua cabeça que talvez isso seja um plano
que não seja a curto prazo, que talvez demore para você chegar lá, e que a única coisa que vai fazer com que você chegue lá é você não desistir no caminho. Então, às vezes, todo mundo tem um objetivo, todo mundo acaba tendo uma meta, mas nem todo mundo tem a dedicação necessária para chegar naquilo lá que você quer. E essa dedicação diária que eu acho que é o foco, né? É você insistir todo dia um pouquinho. Então, você se manter firme no propósito que você quer e conseguir ver lá na frente que lá vai acontecer. Porque se você muda de caminho toda hora, se você muda de foco toda hora, você não consegue nada, você não conquista nada, né? Isso mesmo, né? É assim, você tem que saber onde você quer chegar. E onde você quer chegar, tem vários caminhos, né? E o foco, como tu disse, uma palavra muito importante aí, o foco. O foco, ele é constância. Né? Sim. Então, se você não faz alguma coisa, quando você começa a fazer, você fica inseguro e automaticamente isso vai despertando na sua mente que isso não é para você. Exato. E isso aí faz com que muitos candidatos em concurso desistam do processo justamente por causa do desconforto. O nosso organismo, ele foi programado por Deus, sabiamente, para economizar energia, assim como os equipamentos que nós temos utilizando, né, com frequência, eles também foram feitos para economizar energia. E Deus foi o primeiro arquiteto, então ele fez perfeitamente o corpo humano. Então aquilo que faz com que o corpo gaste mais energia do que o que deveria, ele causa um desconforto e o cérebro automaticamente vai dizendo, para, que isso não é para ti. E aí é justamente o que a gente fala de zona de conforto. Tá? E constância. Eu sei que tu passou no primeiro concurso que tu fez, né, Sérgio? Delegado. Oh, que ideia! Conta aí um pouquinho pra gente aí, essa tua caminhada até tu chegar nesse cargo que tu estás hoje. Conta um pouquinho aí pra gente, assim, tu só fez concurso para delegada ou tu fez outros concursos, mas teu foco realmente era para delegada? Então, eu sou formada em Direito desde 2010, então já tem 10 anos que eu sou formada em Direito. Eu era servidora do Tribunal de Justiça, concursada a nível médio desde o ano de 2006, né? Eu tinha passado nesse concurso e da faculdade em diante, eu digo que eu fiz muita... Hoje eu gosto de falar com concurseiro e eu gosto de tentar ajudar as pessoas que estão nisso, não porque eu saiba o que é a coisa certa para fazer, mas porque com certeza eu sei todas as coisas erradas que podiam ser feitas, eu fiz ao longo desses anos, né? Então, assim, eu estudei sem meta, eu estudei sem organização, eu estudei sem objetivo. E eu caía nessa coisa da frustração. Então, era aquela coisa, abri o edital, eu dizia, não, eu vou estudar esses 2 meses aqui, esses 3 meses, e, putz, vai dar certo. Mas também era aquela coisa, mas também não vou abrir mão do meu final de semana, né? Mas também, pera lá, não vou também fazer muitos grandes sacrifícios. Aí... Obviamente, não passava na prova. Queria fazer a primeira prova que tinha estudado para aquilo ali, aí não passava, aí já ficava desanimada, né? Aí dizia, putz, não deu, fui muito mal, ficava mal, aí deixava de lado. Aí passava um tempo, sabia que ia sair um outro concurso, aí, vou tentar de novo. Aí nisso eu fui mudando também várias vezes. Então fazia concurso de tribunal, aí teve a época que eu falei, não, vou fazer concurso de TRE. Aí fiz vários concursos de TRE, mas também estudando meio que na doida, só quando estava afim. Eu trabalhava no interior trabalhava como assessora de juiz no interior, então como a minha semana no interior já era muito cansativa, eu tinha aquela coisa de me auto-vitimizar, sabe? Então quando eu chegava no final de semana, eu dizia, não, eu já trabalhei a semana inteira, passei a semana sozinha, coitada de mim, eu não vou estudar agora no final de semana. Então eu não estudava. E eu fui fazendo isso ao longo dos anos, fazendo isso tudo muito errado. E em 2017, eu tive eu digo que é uma desilusão profissional. Eu tinha um cargo comissionado lá no interior, né, no interior do Maranhão, e fiz um seletivo interno do Tribunal de Justiça para um cargo maior e tudo mais, dentro do tribunal. Depois foram várias etapas desse seletivo, fui selecionada, pedi a exoneração do meu cargo lá no interior, fiz a minha mudança, vendi minhas coisas que estavam lá, voltei para São Luís e... Quando eu ia começar na segunda-feira nesse novo lugar, com um salário maior, na sexta-feira me ligaram para dizer que não iam mais me chamar. Sem motivo, sem explicação, sem absolutamente nada. E eu fiquei arrasada porque eu abri mão do meu outro cargo e fiquei sem nada, fiquei frustrada.
E eu estava há muitos anos, embora eu fosse, tivesse um cargo fixo, né, um cargo do TJ, eu era comissionada, que era o que aumentava o meu salário e tudo mais. Então eu fiquei assim, não, isso está acontecendo para me passar algum sinal, né? Então eu me desesperei, chorei, sofri muito, mas eu falei, não, Deus, me mostra, porque eu sei que isso tem um motivo. E de 2017 eu resolvi realmente fazer diferente do que eu já tinha feito ao longo dos outros anos, que eu sabia já que era uma coisa que não dava certo. E eu falei, não, então agora o meu objetivo principal é passar no meu concurso para que eu possa ter a minha independência, para que eu possa dizer, esse cargo é meu, é a minha carreira, é a minha profissão. Eu sempre gostei da área policial, meu pai é delegado de polícia, eu estagiei em delegacia, então é uma área que eu sempre gostei, que eu sempre fiz provas eventuais. Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer diferente. E aí sim, aí foi o meu foco, eu mudei tudo, eu abri mão de muita coisa e eu me dediquei diariamente a esse objetivo. Fiz várias provas e no decorrer de 2017 para cá, reprovei em várias. Então, assim, passei em São Paulo, graças a Deus onde eu estou agora, passei no Piauí, mas reprovei em várias outras. E reprovei, tive notas muito baixas. Eu fiz uma prova na Bahia que de 100 questões eu fiz 50. E eu levei um baque quando eu fiz 50 questões. Eu falei, putz, eu tô mal, eu já estava estudando há uns meses, eu já tinha uma base, eu não comecei em 2017 do nada, né? Então eu já tinha uma base. Eu falei, não, mas foram 50 agora e acabou. Domingo era o dia da... Segunda-feira eu corrigia via gabarito, chorava, sofria. No dia seguinte, virava a página e ia para a próxima. E foram, assim, várias provas. Eu acho que eu fiz mais de 10 concursos até essas duas aprovações e essas outras fases. E era assim, tentando não me abalar. Essa prova não deu, não era para mim. Passa a página e vou para a próxima. Mas a minha meta e o meu foco, que era de ser aprovado, eu falei, eu só paro agora a hora que eu passar. Então, senão eu vou ter perdido esse tempo. Então, estudar só é uma perda de tempo se você vai fazer aquilo ali errado, né? Então, se você faz de qualquer jeito, ou se você vai desistir na primeira dificuldade, nem começa. Não vale a pena, entendeu? Nem começa, porque você não vai passar de primeira. Você não vai estudar 2 meses e passar. A não ser que você seja gênio. Mas se você for uma pessoa normal, você não vai. Então você tem que botar na sua cabeça que é um plano a longo prazo. Você tem que ter disposição para seguir aí esse caminho. Tem até algumas perguntas aqui, perguntando assim se foi mais difícil. O Piauí ou São Paulo? Então, foram concursos diferentes. Cada um teve a sua exigência. Eu acho que... Eu sempre digo, pelo menos na parte de concurso, para mim a primeira fase é a mais complicada, porque é muita gente fazendo e prova objetiva exige não só do seu conhecimento, mas de você ser esperto para você não cair na pegadinha da banca, você entender a banca. Então tem banca que você se dá melhor, tem outras que não. Então é a fase mais complicada. Depois da objetiva, a coisa segue mais tranquila. Eu acho que entre as diferenças do Piauí, da prova do Piauí para a prova de São Paulo, é que a prova do Piauí tinha o teste físico, né, o TAF, então exigiu não só do psicológico e do estudo, mas também de um preparo físico que eu não tinha, e eu tive que correr atrás concomitantemente. Então eu trabalhava, eu cuidava de casa, eu estava estudando e eu tinha que treinar também, porque eu tinha que passar. E em São Paulo é a prova oral, né? Que eu acho que é o terror de todo mundo que faz concurso, é a prova oral, que é você ser testado ali, cara a cara. Então, acho que essas duas dificuldades. Agora não dá para dizer qual é mais difícil. É tudo difícil. Eu digo que qualquer concurso é difícil, entendeu? Então, o concurso, menor que seja ali, ou para o maior, todos vão ter o seu grau de dificuldade. Então, não existe isso de esse concurso é mais fácil ou esse é mais difícil. Todos são difíceis, vai depender do seu nível, da sua trajetória. E as pessoas também, Juliana, têm que identificar que o método de estudo, né? Uma vez eu estava olhando aí teus stories, né? E você sempre mostrando seu material, e eu vi que a gente tem alguma similaridade assim, no método de estudo, pelo menos de anotação, teu e meu. Eu gosto muito de utilizar canetas coloridas, de diversas cores, para poder saber o que é importante de revisar, o que não é, dependendo do tempo. E tem uma pergunta, até fixei aí. Fala um pouco da sua vida quando estava se preparando para as provas. Mas aí eu vou além disso. A preparação em si.
cada um tem um tempo, tem um time, tem um tipo de estudo. Eu, por exemplo, eu identifiquei que eu assistindo aulas presencial sem anotar, eu aprendia muito mais do que eu assistindo e tentando anotar. Né? E em casa, eu estudando, eu aprendi que se eu anotasse aquilo que eu estava lendo, estudando, e sistematizasse no caderno da forma que eu entendi, quando eu fosse revisar no caderno, estava muito mais claro, muito mais fácil de fazer uma revisão, caso eu precisasse fazer uma revisão de alguma coisa, algum ponto específico. Fala um pouquinho sobre essa questão de organização, tanto de tempo, de material, de conteúdo. Eu acho que sem organização é muito difícil que você consiga se manter firme naquilo ali que você está fazendo. A organização, tanto do material, da forma como você está fazendo, dos seus horários, para mim, pelo menos, ajuda até como um controle emocional. Quando eu estou com a minha vida organizada, e isso eu tento aplicar em tudo, né? Claro que eu não sou a pessoa mais organizada, eu tenho várias falhas de desorganização, mas eu procuro ser uma pessoa disciplinada. Então, eu sou um pouco chata com horário para acordar, eu não gosto de acordar tarde, eu sou uma pessoa que funciona melhor de dia, eu não gosto de dormir até muito tarde, eu gosto de seguir. Então, assim, mesmo na quarentena, eu tenho seguido tudo normal, né? Então, durante a semana eu tô com as aulas suspensas da Cadepol, mas durante a semana eu trabalho lá no Instagram, faço material para o pessoal e eu sigo a segunda a sexta no horário normal, acordo cedo, almoço, faço tudo direitinho, porque para mim tudo funciona melhor quando a gente está organizado. A gente se sente melhor, a gente se sente no controle da situação. Então, a gente não está no controle da situação, mas a gente se sente mais confortável e sente que a gente está dentro de uma ordem. A gente precisa dessa ordem. A gente acha que não, mas a gente precisa. A nossa cabeça funciona melhor quando as coisas estão organizadas. Então, o material de revisão e o material de estudo, ele também vai contar com isso. E o nosso cérebro, ele é visual. Parte do nosso cérebro, a gente aprende ali o conhecimento e a ideia. E a gente tem uma parte do nosso cérebro que é visual, que é fotográfico. Por mais que não seja essa a sua memória, você não acha que você não tem essa memória fotográfica, uma parte do seu cérebro, ela fixa melhor determinadas coisas assim. Então, quando você faz coisas com caneta colorida, quando você desenha, não é frescura. É porque a parte do seu cérebro que é mais artística, que vai gravar mais as cores, as imagens, ela vai ajudar a fixar esse mesmo conteúdo de uma outra forma. Então, por isso que eu digo, se você não faz um material de revisão que é organizado e que é agradável, você não vai querer usar depois. Eu falei, quem é que compra um livro que é todo rabiscado, que é tudo preto, do começo ao fim, que a letra é pequenininha, que você tem que se esforçar para entender o que está escrito lá? Ninguém vai fazer isso. Então, por que você acha que você vai montar um material de revisão de qualquer jeito, num papel com aquela caneta lá, e depois, quando você tiver que revisar, que é uma coisa chata, como é que você acha que você vai pegar e dizer, nossa, que interessante, você vai achar um pé no saco, vai chutar aquilo lá e não vai fazer o que precisa ser feito. Então, a organização é importante. Quando ela perguntou do dia a dia, meu dia a dia, na época, eu trabalho desde os 18 anos de idade, eu sempre trabalhei, e estava no Tribunal de Justiça desde os 20, e eu trabalhava 8 horas por dia, eu era assessora de juiz, era um cargo que exigia muito de mim, eu não tinha como estudar durante o trabalho, nunca estudei, sempre fui muito comprometida, graças a Deus, com o meu trabalho, e trabalhava de 8 até 5 e tanta da tarde, chegava em casa 6 e pouca, ia limpar alguma coisa, eu fazia coisa de todo mundo, coisa de casa, e sentava para estudar normalmente umas 7h30, depois que eu comia, tomava banho, e conseguia estudar até umas 10, até umas 10h30. Eu não tinha muito tempo. E durante muitos anos, eu não estudava para concurso porque eu achava que eu não tinha como competir com quem tinha o dia inteiro para estudar. Eu dizia, ué, do que vai adiantar eu sentar para estudar 2 horas por dia, que se tem gente que estuda aí 10, 12, né? Tem gente que diz que estuda até 20. Só que eu falei, não, eu vou fazer o que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Então, se eu tenho 2 horas, eu vou estudar com as 2 horas que eu tenho, mas eu vou estudar todos os dias. Então, às vezes, você pode achar que você não tem o dinheiro para o melhor material, você não tem o dinheiro para o melhor cursinho, você vai dizer, eu trabalho, eu tenho filho, eu não tenho dinheiro para o cursinho, eu não tenho dinheiro para o livro. Todo mundo vai ter dificuldades e vai ser, sim, mais difícil para algumas pessoas. Mas, como tudo na vida, não só no concurso, mas como tudo na vida, eu acho que você tem que fazer com as ferramentas que você tem. Então, você tem que parar de... A gente não controla o externo, a gente controla a gente. E o que a gente faz com aquilo que nos foi dado.
Então, você vai ter que fazer com aquilo que você tem. É. E você tem que estar preparado, né? O importante, assim, eu vejo muitas pessoas se questionando. Tem até uma pergunta aqui, MAY Oliveira 12, que está falando aqui que ontem eu estava vendo uma live e percebi que só serei feliz se passar no concurso. Isso é muito ruim, não podemos condicionar nossa felicidade a nada. Ser concurseiro não é uma escolha fácil. Não é fácil, nenhuma escolha na vida é fácil. Né? Nenhuma, Por exemplo, agora, né, na pandemia, os empresários, quem escolheu a vida de empresário? Né? Tem que se reinventar, tem que buscar novas ferramentas, novas formas de interagir. Você sempre tem que estar se reinventando. Você não pode estar acomodado. Por exemplo, se você estava estudando, Juliana, né, uma legislação, tipo o código, vamos supor que o Código Penal realmente tivesse mudado. Você estava estudando, tem material todinho do código que já foi ultrapassado. Então tem que fazer tudo de novo. Isso, mesmo. Não pode desistir. O desistir é que não pode estar inserido no dicionário de nenhum concurseiro. Eu acho que o que deixa a gente para baixo é muito mais você não ter um objetivo e não ter uma meta do que você não ter chegado lá. Então, não dá pra gente condicionar a nossa felicidade, acho que a nada, né? Então, não dá, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso, eu só vou ser feliz quando eu tiver a casa assim. E a gente faz isso, eu faço isso, volta e meia. Então, acho que a gente tem que se autopoliciar nisso daí. E eu acho que o que mais deixa a gente angustiado é a gente não tá fazendo alguma coisa, pelo menos era assim comigo, pelo aquilo que eu queria. Então, eu lembro que como eu não tinha eu tinha esse sonho de passar no concurso, mas eu não tinha isso como um foco. Então, eu não tinha o foco para fazer isso. Aí o que acontecia? Eu deitava na cama e ficava, ai meu Deus, eu nunca vou passar no concurso. E não ia mesmo, porque eu não estava fazendo nada. Eu queria que a aprovação caísse do céu. E a partir do momento que eu botei isso como o meu foco, e eu estabeleci que aquela ali era a minha prioridade naquele momento, eu comecei a ficar mais tranquila. Eu tinha ansiedade, claro, das provas, mas eu comecei a acreditar que, não, se eu fizer, vai dar certo. Então, tipo, não tem como. Se eu não desistir, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas uma hora vai ter que dar certo, porque eu sei que não passa em concurso quem é gênio ou quem é inteligente. Isso é balela, isso é bobagem, como em qualquer coisa. Você vai ter sucesso naquilo que você quer. E sucesso não é ser rico, dinheiro ou famoso. Sucesso, eu acho que é você estar realizado com aquilo que você faz, né? Então, você sentir que você está oferecendo alguma coisa, se é o que você quer fazer, que você está cumprindo o que você acredita que é o seu papel, que é a sua missão. Para mim, isso é sucesso. Então, você só vai chegar lá se você trabalhar, se você botar isso como um foco e acreditar que vai dar certo. E dá certo, dá certo, dá certo. Eu acho que dá certo para todo mundo que não desiste, dá certo. Tem uma pessoa aí que eu não sei, eu queria até que ela botasse qual é o nome dela mesmo. MAY Oliveira 12. Ela tá contribuindo demais, né? E aí ela falou assim que o sonho, deixa eu procurar novamente aqui, meu sonho, de sonhos não podemos desistir. É isso mesmo. O sonho a gente não pode desistir. No caminho, nós vamos encontrar pedras para tropeçar, cair e levantar. É tipo a música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, passa por este obstáculo. E no caminho também vamos encontrar pedras, mas não são pedras que vão nos derrubar. São pedras preciosas que vão agregar valor à nossa caminhada. As pessoas, elas ficam muito presas dizendo assim, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser feliz. A felicidade está dentro da gente. Eu sou professor universitário e eu começo todas as turmas, no início do semestre, eu pergunto para os alunos, o que vocês estão fazendo aqui? E eles ficam assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim estudar, né? Mas não é. Se você tem um propósito de fazer alguma coisa, isso eu carrego comigo desde o tempo que eu comecei a trabalhar, quando eu era estagiário, de fazer aquilo que a Juliana falou. Com as ferramentas que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E eu carrego isso comigo há muito tempo. Todo lugar que eu chego para trabalhar, a primeira coisa que eu aprendo a fazer é tirar cópia na máquina de Xerox. Porque se um dia a pessoa que tira a Xerox ficar doente, ninguém tira a cópia.
mas eu tiro cópia. Eu, como professor, eu não entrego prova minha para ninguém tirar cópia. Eu mesmo na instituição vou lá e tiro as cópias. Se eu tenho tempo disponível, eu faço. Se eu não tenho, eu tenho que delegar. Isso é uma questão de tempo. Durante o caminho, você tem que buscar a felicidade no caminhar. Porque muitas das vezes, quando você alcança aquele sonho que você queria, você chega lá e diz assim, pronto, e agora? Cheguei. E aí, Juliana, e agora? Tu alcançou teu sonho. E agora, o que tu vai fazer da tua vida? Buscar um novo sonho, gente. Com certeza, com certeza. A gente tem que viver justamente de sonho, sonho, sonho. E o sonho tem o sonho grande, que gasta a mesma energia de um sonho pequenininho. Então, bote o sonho grande lá em cima e trace qual é o caminho que você quer seguir. E durante o caminho vai aparecer novas oportunidades, caminhos mais rápidos, caminhos diferentes de alcançar o sonho. E durante a caminhada, você também vai encontrar pessoas caminhando ou pessoas que já caminharam aquele trecho que você ainda não foi. Que tal você conversar com pessoas? Juliana, tu teve algum mentor, tu fez algum cursinho? Alguém te orientou, tu seguiu alguém, teve alguém de inspiração? Conta um pouquinho aí pro pessoal, para eles saberem que eles não estão só. Tem sempre que buscar alguém que já conseguiu, uma inspiração, porque isso é que motiva. Fala aí pra gente. Eu acho que eu tenho um Instagram, esse meu Instagram é da época que eu estudava para concurso, eu comecei a fazer exatamente porque eu achava que esse intercâmbio com outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu, me ajudava, porque o processo de estudar para concurso é um processo muito solitário. Então, você passa muito tempo sozinho e você vai ficando de fato angustiada e você fica achando que você está passando sozinho por isso, né? E as pessoas que estão ao seu redor, algumas pessoas vão te apoiar. Eu sei que tem gente que não tem o apoio da família. Não foi o meu caso, graças a Deus. Eu tive todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Mas eu sei que nem todo mundo passa por isso. Então, quando a gente se encontra com pessoas que estão na mesma coisa que tá reclamando, acontece comigo. Então, eu não tô sozinho. Eu tô aqui na minha casa, mas as outras pessoas estão passando pela mesma coisa que eu. Então, na época, eu comecei a seguir muita gente no Instagram e comecei a seguir vários delegados, né, delegadas e delegados, porque era a carreira que eu queria e eu achava falei, não, eu quero então ver essas pessoas porque isso vai me motivar. Eu quero ver as pessoas que conseguiram e para eu ver que elas são normais e que elas não tinham nenhum aparato muito melhor do que o meu para conseguir chegar lá. Eu não fiz coach, não fiz mentoria, fiz alguns cursos, eu já tinha feito alguns cursos antes, fiz muito aulão de véspera, que tem gente que não gosta, mas para mim era ótimo. Essa energia do aulão de véspera, eu sou muito agitada, muito dinâmica, então isso me ajudava. E eu comecei a seguir essas pessoas porque eu queria ver. Então, eu sempre digo, vai ter dois tipos de pessoa. Vai ter aquela pessoa que vai olhar, às vezes, aquilo ali que ela quer e que ela não conseguiu, e ela vai ficar, poxa, essa pessoa conseguiu e eu não consegui. E vai ter a pessoa que vai olhar, poxa, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. Então, o meu objetivo hoje, com a minha conta e com o Instagram, e eu tento conversar com todo mundo que vem falar comigo, é exatamente mostrar que as pessoas não estão sozinhas, que as pessoas que passam em concurso são pessoas normais e que elas vão conseguir. Então, eu tento passar com a maior sinceridade a minha experiência. Eu não tenho como falar de concurso ou de nada. Eu tenho como falar da minha experiência. Mas talvez a minha experiência ajude outras pessoas como a experiência de outras pessoas me ajudaram. Então, o meu objetivo é esse. É tentar mostrar que não é impossível, né? E que vai dar certo. E que no que eu puder auxiliar, eu tento sempre ajudar com dica de material, com dica de estudo, com o que eu posso. Eu tento fazer material para distribuir gratuitamente. Eu tento fazer o meu máximo, porque eu acredito, hoje esse é o meu objetivo, meu novo foco. Tem um livro chamado Picos e Vales, que mostra justamente isso aí. É um livro bem fininho, se vocês puderem ter acesso à internet, na internet tem. É um livro muito inspirador, porque ele mostra que existe uma pessoa que ficava entre os picos e vales na vida, e num dos picos sempre ele encontrava alguém
que dizia, olha, tem uma pessoa que mora naquele pico mais alto, que já passou por tudo isso, seria interessante você conversar com ele. E essa pessoa buscava, entre picos e vales, chegar nesta pessoa mais sábia para buscar o entendimento. E ao chegar lá, ele encontrou justamente a sabedoria dessa pessoa dizendo, olha, o caminhar é que nos motiva, o caminhar é que nos faz chegar até aqui. E falando em motivação, a Meia Oliveira 12, né? Ela falou que você é uma inspiração para ela, Juliana. Né? Então, eu fiquei muito feliz uma vez que um aluno me falou isso. Eu nunca tive a intenção de ser inspiração para ninguém. E um aluno uma vez me falou isso. Eu fiquei muito emocionado quando esse aluno falou isso, porque eu não estava esperando. Eu não faço as coisas para ser inspiração. Sim. Eu faço as coisas porque eu entendo que fazendo aquilo, é a Maiana, viu o nome dela? Isso, fazendo Maiana. aquilo, você fazendo aquilo, você está seguindo, sendo congruente com o seu propósito, com o seu objetivo. Então, Maiana, eu vi que você escreveu algumas coisas aí, eu vou falar agora para você. Se você tem seu objetivo, se inspire em pessoas, se inspire em conteúdo e bote fone de ouvido. Quando alguém falar que você não vai conseguir, bote fone de ouvido se alguém perguntar, para que tu tanto estuda? Não diga nada. Diz assim, eu preciso estar atualizado com o conteúdo, porque eu gosto de conhecer os conteúdos e estar atualizado. Pronto. Ninguém precisa de resposta sua. Você tem que responder para você mesma. Tá, Maiana? Não se deixe abalar com frases negativas. Tá? Pessoas que já conquistaram o que você deseja não vão falar para você parar de estudar. A Juliana já falou alguma vez para alguém parar de estudar? Com certeza não. Tá? Geralmente, as pessoas que pedem para a gente deixar de fazer alguma coisa são pessoas que estão muitas das vezes abaixo ou ao lado da gente e não quer que a gente saia dali. Né? Quer que a gente fique naquela zona de conforto e não evolua, não cresça. É um medo de você crescer, de você ter asa, voar e elas ficarem para trás. E elas vão ter que estudar e elas não querem. Né? Então, muitas das vezes as pessoas vão ser bombardeadas de informações negativas, dizendo você não consegue, até mesmo você vai duvidar se você realmente consegue. Né? E isso é ruim, né? Porque você vai começar uma briga interna na sua cabeça dizendo, será que eu devo perder 2 horas de estudos? Será que com 2 horas de estudo por dia é suficiente essas 2 horas para poder eu alcançar o sucesso? Nem tudo é suficiente. Né? E aí, falando em suficiência, Juliana, tu tem algum cronograma de estudo? Você falou aí que está mantendo a mesma rotina. Tu tens algum cronograma assim, de estudo, dizendo assim, olha, de tal hora a tal hora eu vou estudar determinado assunto, de tal hora a tal hora eu vou ver as redes sociais, de tal hora a tal hora eu almoço? Tem uma agenda programada? Tenho. Eu sempre tive. Eu tentava manter, claro, a gente sabe que sempre vão acontecer coisas que vão tirar a gente daquele cronograma ali, mas eu tentava, sempre que possível, manter aquele meu horário. Então, eu acho que você precisa ter equilíbrio também. É claro que se você vai estudar para concurso, como se você vai ter qualquer outro objetivo na vida, durante aquele tempo, aquilo ali tem que ser a sua prioridade. Então, eu abri mão, obviamente, da maioria das coisas, mas eu não abri mão de tudo, porque senão eu não ia aguentar. Se você faz com que o seu caminho seja insuportável, vai dar 6 meses de estudo, você vai jogar tudo pro alto. Então, é muito difícil você encontrar esse ponto de equilíbrio entre não ser bonzinho demais consigo mesmo, não ter essa autopiedade, porque a gente entra nessa de se vitimizar e de dizer, não, hoje eu tô cansada demais, hoje eu mereço só assistir televisão. Ou a gente acha que como se a gente estivesse estudando pela outra pessoa. Então, quando você deixa de estudar, você deixou de fazer isso por você. Então, não é uma coisa positiva. Mas você precisa ter equilíbrio. Então, como era a minha rotina, eu trabalhava de segunda a sexta, eu estudava sexta-feira,
eu adoro tomar um chopp, tomar um vinho, mas eu percebi que se na sexta-feira eu tomasse uma taça de vinho que fosse na minha casa, no sábado de manhã eu já não acordava com a mesma disposição. Já me dava uma queda ali. Então eu falei, não, então na sexta-feira não dá. Sexta-feira eu assistia alguma coisa na televisão, terminava de estudar meia hora mais cedo, assistia um episódio de uma série, mas não bebia nada. Sábado de manhã, cedinho, 7 horas, eu estava acordada, passava o meu café. Eu adorava estudar. Sábado de manhã para mim era o melhor horário, porque eu estava descansada. Durante a semana eu estudava, eu já estava exausta. Eu chegava no dia, tinha dias que eu estava tão cansada que eu dizia, se eu tomar banho, eu vou relaxar. Então, do jeito que eu chegava em casa, eu sentava e ia estudar, porque eu estava no meu limite. Então, no sábado eu estava descansada, eu arrumei a minha mesa de estudos do lado da janela, graças a Deus eu tinha uma vista bonita para o verde, então eu acordava, tomava um banho, trocava de roupa, passava um café. Então, eu encontrei formas de ter prazer naquilo ali que eu estava fazendo. Então, sábado eu estudava de manhã, aí várias vezes a Giza, por exemplo, ia almoçar com a família, eu não ia, eu ficava em casa, porque eu sabia que se eu saísse eu ia demorar mais. Então eu almoçava em casa porque eu gostava de tirar um cochilo depois do almoço. Durante a semana eu não podia fazer isso, então no sábado eu tirava meu cochilinho, era meu prazer ali, meu descanso. Tirava um cochilo, quando dava assim umas 2 da tarde, eu sentava para estudar de novo, estudava até umas 5h30, até umas 6 horas, aí pronto. Aí eu ia aproveitar o meu sábado. Eu ia assistir um filme, eu não fazia grandes coisas, mas eu ia assistir um filme, eu tomava um chopp, tomava um vinho, saía para comer alguma coisa. No domingo, se não fosse perto de prova, se eu não tivesse com o edital aberto, eu estudava ou pela manhã ou pela tarde. Mas eu fazia alguma coisa no domingo. Meu domingo não era todo livre, porque eu não podia me dar esse luxo. Quem estuda a semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, pode relaxar no domingo. Como eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha, então no domingo eu estudava, ou eu estudava de manhã e de tarde eu ia fazer alguma coisa, ou de manhã eu ia à praia, e aí de tarde eu aproveitava para dar uma estudada. Quando era assim, já perto de prova, aí eu já ficava numa rotina mais louca, já estudava sábado de manhã, de tarde, tentava estudar de noite, domingo também. Mas é normal, é perto de prova. Mas eu consegui manter esse equilíbrio entre ter o lazer. Deixei de fazer muitas coisas porque eu era muito rígida com isso, com esse cronograma. Então, se fosse um aniversário de alguém que fosse na sexta-feira à noite, infelizmente eu não ia. Porque eu sabia que... Aí você fica, mas é só um dia, mas é só umas horinhas, mas é só esse dia, e são essas horinhas que você vai abrindo mão aqui e ali, quando você vê, você já sabe? Você já perdeu ali o foco. Então eu falava, não, sexta-feira eu dizia, olha, desculpa, mas eu tô estudando. Vai entender, vai, não vai, paciência também, entendeu? Cada um com seus problemas. E aí eu tentei levar dessa forma. Então, mantendo o equilíbrio, mas me mantendo muito firme nos meus horários. Para mim, eu estudar para concurso era um trabalho. E era um compromisso comigo mesma. Então, é um compromisso mais importante do que aquele que você faz com o outro. É com você, com o seu objetivo. Então, eu não podia fazer isso comigo. Então, se eu abrisse mão, eu ia perder aquelas horas de estudo ali, eu ia deixar de avançar naqueles pontos ali. Para quê? Para dar satisfação para outra pessoa? Isso. É de importância fundamental que você tenha constância. Tá? Se você começa, e aí mentalmente, a nossa mente, nos desenhos da Disney, aparece muito. O diabinho de um lado e um anjinho do outro. Né? Mas ali é uma ilustração dos diálogos que nós temos na nossa mente. O diálogo positivo e o diálogo negativo. E o diálogo negativo, ele é que vai ficar o tempo todo bloqueando você para não fazer. No caso que a Juliana falou, tem um aniversário, mas é só rapidinho, já volta. Esse rapidinho já volta é no mínimo 2 horas perdidas. Né? E aí essas 2 horas perdidas, você assim, é rapidinho, já vou. É o diabinho falando para você sair do seu foco. Pra você deixar... Aí você chega em casa e fala assim, se eu não comecei cedo, eu não vou nem começar agora. Se eu já fui pro aniversário, então agora eu vou assistir Netflix. Isso. Aí uma coisa leva a outra, no outro dia você acorda tarde, aí quando você vê, já foi. Economizando o quê? Energia. O tempo todo. O organismo, ele fica economizando energia. E aí, a partir do momento que você cria o hábito, né? Eu tenho até aqui um livro que eu separei aqui, que se vocês quiserem... Não é meu, tá, gente? É só uma dica. Se vocês quiserem, é o foco na prática.
é um livro que ele é todo para você ir preenchendo, ó. Você vai preenchendo com os seus objetivos. Não é uma bula que você tem que fazer isso assim, não. Você vai preenchendo até você conseguir chegar, tá? A sua vida extraordinária. Você tem os passos. Então é um livro muito interessante, tá? Foco na prática, tá certo? É um livro para você preencher, ele te dá foco durante 2 meses. Né? É um livro importante, caso você não tenha esse foco para ter essa consistência, Sim. você tem que buscar apoio em algumas ferramentas para poder Com você ter essa certeza. consistência. Né? E Com essa consistência certeza. você só vai conseguir ter consistência e aumentar a quantidade de horas de estudo, começando pelo menos com 30 minutos. Né? Você Isso. começa aos poucos. Andar de bicicleta, ninguém começa andando de bicicleta fazendo saltos, acrobacias, ninguém faz isso. Andando numa Exato. roda só, andando sem as mãos. Não, você começa sem equilíbrio, mas já está pedalando, já indo, né? E no início você está com rodinhas. O que são as rodinhas na bicicleta? São os apoios que a gente precisa para poder aprender a andar, aprender a caminhar no percurso que a gente quer. E a gente vai escolher o caminho, porque as rodinhas não impedem você de dirigir, de ir para onde você quer. As rodinhas lhe dão apoio, sustentação para você chegar onde você quer. Então, você quer chegar em algum lugar, tem que ter constância. Tem que ter, todo dia, fazer a mesma coisa. Eu não gostava de ler. Né? E aqui em cima, aqui na prateleira, o que mais tem hoje é livro. Né? Porque eu aprendi que eu precisava começar. Eu precisava de 30 Sim. minutos, de 1 hora, de 2 horas. Esse livro que eu falei para vocês, Picos e Vales, eu li 3 livros num final de semana, porque era bem pequenininho. O Picos e Vales, o Cavaleiro Preso na Armadura e A Boa Sorte. 3 livros fininhos eu li no final de semana. Coisa que para eu fazer anteriormente, a ter essa concepção da constância, Sim. eu levaria 1 mês. Se lesse todo. Né? Ainda tem isso. Você começa e não termina as coisas que você faz. Por quê? Não tem um foco. Você não tem o discernimento de dizer, olha, eu preciso fazer isso aqui, é o primeiro degrau para que eu possa conquistar meu sonho. Se eu não fizer isso aqui, meu sonho vai ficar cada vez mais distante. Então, na hora de você dizer não para alguma coisa que está dizendo assim, é só mais uma festinha, vai lá. Você tem que mensurar e dizer assim, o quanto essa festinha vai me afastar do meu sonho. O Com quanto certeza. isso vai me deixar atrás de outros concorrentes que estão Com certeza. estudando aí, virando a noite, virando madrugada. E falar em virando a noite, virando madrugada, você estudou assim alguma vez fora de horário? E por qual motivo, Juliana, você estudou? Se é que você estudou fora de horário, assim, de madrugada, acordou Olha, assim, diz assim, eu tenho que estudar. eu não funciono de madrugada. Eu sou uma pessoa 100% diurna para tudo. Então, não dá. Não, uma coisa que eu não abria mão assim muito do meu sono. Eu durmo pouco, não durmo muitas horas, não dormia muitas horas por dia. Para mim, se eu dormisse 6 horas e pouco, estava suficiente e era o que dava para eu poder encaixar tudo que eu queria fazer, né? Depois ainda comecei a fazer crossfit, eu fazia crossfit 6h30 da manhã, acordava 5 e tanta, porque é o horário que dava, porque de noite eu precisava estudar. Então, aí eu falei, não, vou fazer atividade física, mas vai ser de dia, de manhã, que era o dia que eu podia. Eu não tinha muito isso, mas às vezes eu deitava para tirar um cochilo de tarde, por exemplo, e dizia assim, não dá, eu preciso estudar, eu preciso fazer aquilo ali. Às vezes a gente tem essa coisa de, eu vou estudar hoje só meia hora. Tipo, cheguei tarde em casa, meu trabalho exigiu de mim e eu cheguei mais tarde do que eu deveria e eu não consegui começar no horário que eu estava previsto, né? Então, aí, o que a sua cabeça vai fazer você pensar primeiro? Se eu não comecei a estudar, sei lá, 7 horas, que era o horário que normalmente começava, já são 9h30. Eu não vou estudar agora, né? Até as 10. Eu aprendi assim, não, eu vou. O que eu tenho hoje é meia hora, então eu vou fazer meia hora. Eu tô cansada? Tô, paciência.
Então, a partir do momento que você para de ter pena de você, a coisa muda, entendeu? Eu digo que a primeira mudança que você tem que fazer é emocional e é psicológica quando você decide qualquer coisa na sua vida. Então, para de ter pena de você, que você não é um coitadinho. Então, primeiro, eu falei, Juliana, você quer passar no concurso porque você quer. Ninguém tá te obrigando, ninguém botou uma arma na sua cabeça e disse, agora você tem que passar. Não, eu queria. Então, eu vou parar de ter pena de mim. Tava cansada? Tava. Paciência. Eu estudava. Hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça? Eu estudava. Claro que tinha dias que eu achava, falando, não, hoje realmente não dá, eu tô no meu limite, não dá, beleza, eu me dava também esses momentos, mas era a raridade, era a exceção. Normalmente eu estudava do jeito que eu estava. Várias vezes estudei, chorando de cansaço, chorando de, meu Deus, eu não aguento mais. Teve dias que eu fiquei, não vai dar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. É que nem alguém perguntou, acho que foi a Maiana, como é que faz para não ter medo da reprovação? Primeiro, sabendo que você vai reprovar. Ponto. Eu falei, parte desse pressuposto. Vou começar a estudar para concursos. Eu posso ter medo de reprovar? Não, porque você vai reprovar. Então, não esquece. Você não vai estudar 6 meses e você vai passar. Não vai. Então, você vai reprovar, então lide com isso. Primeira coisa, acabou. Então, é triste? É ruim? É chato? Você vai chorar? Vai. Você vai se sentir horrível? Vai. Você vai achar que é péssimo? Você vai se frustrar? Vai. A gente vive, eu acho, hoje uma geração que foge da frustração. E eu não sou mãe ainda, mas eu vejo que muitos pais querem impedir a todo custo que os filhos se frustrem de toda forma. E a vida vai te frustrar. Não tem como. Você vai se frustrar. Faz parte. A dor é importante, a frustração é importante, o fracasso é importantíssimo. Você precisa fracassar para você conseguir fazer as coisas darem certo. Então, chorei demais. A Rafa, que acabou de entrar, que trabalhou comigo, me viu chorando horrores quando eu achei que eu não ia passar na fase do psicotécnico do Piauí. Então, chorei, sofri, tive medo de reprovação. Isso aí faz parte. Você vai sofrer, você vai chorar. E isso de que, o problema é que eu sento para estudar e não me concentro, não sou focada. Não, primeiro vamos ver o que você está fazendo. Você está tirando o celular, né? Você avisou para sua família? Claro, a família às vezes vai bater na porta, vai falar com você, vá. Mas você estabeleceu o horário e você, de hora a hora é estudo. Então você vai tirar as distrações da frente. Então, não adianta, a gente não consegue. Celular é vício, Instagram, WhatsApp. Eu sou viciada, todo mundo é viciado. Então eu tinha que pegar o celular e ele ficava às vezes em outro cômodo. Não entrava nem no meu quarto comigo. Eu dizia, ok, então agora eu vou estudar. Então você senta e imediatamente se concentra? Claro que não. Que isso é exercício. Com o tempo você vai pegando a prática de se concentrar mais. Mas tem dias que você está com a cabeça mais avoada, pensando em outra coisa, você está com problema. Problema todo mundo tem. Então você tem que saber que você vai ter que afastar o problema que você não vai resolver. Essa coisa do celular, eu digo que a gente vive também nessa ideia de que a gente é indispensável. Então é aquela coisa, não, eu não posso ficar sem olhar o meu WhatsApp aqui durante essa hora, porque vai que o quê? Vai que o quê? Você vai que a minha mãe morre. E, entendeu? Vão te achar. Sabe, vai que o quê? Você é realmente tão importante assim, tão indispensável que você não pode ficar longe do celular uma hora? Não, você pode ficar. Então, fica. Perdeu a concentração? Volta. A gente perde a concentração. Tô lendo aqui, putz, me perdi. Você não tem que levantar e ir embora. Me perdi, então pera lá. Deixa eu voltar aqui esse parágrafo e eu vou ler de novo. Eu tô muito cansada. Vai no banheiro, joga uma água no rosto, senta e faz de novo. Se você desiste na primeira dificuldade, você não vai chegar em lugar nenhum em nada na vida. Porque não tem como, você vai, entendeu? Você tem que recuperar. Eu vi esses dias agora, acho que foi uma delegada que eu gosto muito, que é de Minas, que é a Elisa, e ela tava falando uma frase de alguém que eu não decorei, mas era tipo isso, que foco é como banho. Por isso que se recomenda diariamente. Você perde e você precisa fazer de novo. Então, não é uma coisa assim, ninguém liga um botão, agora eu tô focada. Agora eu vou estudar aqui 5 horas, ninguém me segura. Não tem isso. É exercício, é insistência. Você tem que insistir com você, que uma hora a coisa vai. Isso, você tem que confiar. Eu vi alguém aqui falando, eu não vou nem dizer o nome da pessoa, que de tanta vontade que a pessoa tem de passar no concurso, às vezes dá branco.
tem medo de dar um branco na hora da prova, o que ela pode fazer para não dar um branco? Primeiro, a Juliana já até falou, tem que ter inteligência emocional, você tem que saber controlar suas emoções. Tem muitos livros, muito conteúdo, pessoas também que podem lhe ajudar a controlar as emoções, se você não estiver conseguindo fazer isso por sua conta própria. Né? Inclusive é uma das partes que o coach trabalha, que é a inteligência emocional. Mas também você pode começar a substituir algumas palavras do seu vocabulário que são negativas. Por exemplo, isso aí de dar um branco. Que tal você anotar no seu caderno e dizer assim, eu estudo, eu tenho capacidade e na hora da prova, todo o conteúdo que eu estudei, eu vou ter consciência e capacidade para responder. Pronto, não coloque palavras negativas. Sempre transforme tudo que for negativo em coisas positivas para a sua vida. Fale um pouquinho sobre isso aí, o medo de dar um branco. Já aconteceu dar um branco contigo, né? Só sempre, né? Só sempre de dar branco, de depois falar na prova e falar assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu fiz isso aqui? Como é que eu fiz essa besteira? Normal, sempre tem. Eu lembro que o meu psicanalista daí de São Luís falava pra mim que tudo que a gente vê, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, tá na nossa cabeça. Só que muita coisa está naquela memória de longo prazo e você só consegue acessar esse conteúdo na sua cabeça se você tá tranquilo, se você tá mais calmo. O que é muito difícil quando você tá fazendo uma prova. Mas que é por isso que você precisa tentar ter esse controle emocional. Quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa mais controlada. Eu choro, eu me desespero, eu me descabelo, eu sou dramática, a vida acabou, o mundo acabou. Eu sou assim, então é difícil pra mim também, foi difícil. Eu lembro que quando eu comecei a estudar com foco e tudo mais, em 2017, eu queria muito a prova de delegado do Maranhão. A prova ia sair e era uma prova que eu queria muito, eu queria poder continuar no estado, era a carreira que o meu pai tinha saído, aposentado delegado do Maranhão, pra mim seria maravilhoso ficar no Maranhão. E foi a primeira prova que saiu. Quando a prova saiu, acho que foi 45 dias da prova, do edital para a prova, era um tempo muito pequeno. No dia que o edital saiu, eu me desesperei, porque eu falei, eu não vou ter tempo. Eu tinha voltado a estudar mesmo com o método há pouco tempo. Eu falei, não vai dar para mim. Eu botei tanta pressão em cima de mim por conta dessa prova, que no dia da prova objetiva, eu passei mal durante a prova. Eu simplesmente não conseguia raciocinar. Eu lia a questão e eu não entendia uma palavra. E aí eu comecei a suar frio, eu comecei a não sentir o meu pé. Eu lembro que eu fui no banheiro, pedi pra ir no banheiro. E eu tremia. E eu dizia assim, eu tava completamente descontrolada. Lavei o rosto, bebi uma água, voltei pra sala. Aí fiz uma oração pequena, disse, Deus me ajuda. Porque eu sei que se eu continuar descontrolada, eu vou botar tudo por água abaixo. Aí eu respirei. O meu psicanalista dizia muito isso. Quando você estiver muito nervoso durante a prova... Olha, Juliana, quando estiver muito nervosa, respira fundo. A respiração é longa e que você faz que você respira fundo e dá as pausas, ela faz com que você consiga tranquilizar o seu organismo, né? E que a sua cabeça volte ao normal. Então, eu respirei, aí eu falei, não, calma. Essa é a prova do Maranhão, é a prova que eu quero, mas não é a única prova do mundo. Se não for para ficar aqui, não vai ser e pronto, acabou. Fiz a prova, fiz o melhor que eu podia, não passei. Eu lembro que a nota de corte, acho que foi 78, eu fiz 73, mas eu fiquei mega feliz com o meu resultado, porque eu achei que eu tinha ido muito bem para o que eu esperava. Queria muito, fiquei frustrada, fiquei. Alimentei a expectativa de passar, a gente sempre alimenta. Quem vai fazer uma prova dizendo que não tem a menor expectativa é mentira. A gente tem que ter expectativa mesmo. A gente tem que ir para a prova para ganhar. Mas você também tem que estar pronto para não dar certo. Então, beleza, eu fiquei triste, mas fui fazer as outras. E fui fazer as outras, e fui fazer as outras. E assim foi até dar certo, onde tinha que dar certo para mim. Então, eu acreditava que aonde desse certo, era o que era para ser. Então, eu ia tentar e eu me dediquei para todas as provas, acredito que de forma igual. Fui fazer todas as provas. Todo lugar que eu cheguei, eu dizia assim, vai ser ótimo. Se eu passar aqui, vai ser ótimo. Eu vou morar aqui, as vantagens são essas, são essas. E eu fui com todas assim. Mas na hora que não dava, era assim, nem era tão bom mesmo. Eu nem queria essa prova mesmo, eu quero a próxima. E você tem que fazer esse jogo com você, senão não dá, né? É isso aí, se inscreveu, a expectativa nasceu, é verdade.
Na verdade, você tem que começar a fazer o quê? Você fazer, dizer assim, essa era uma etapa que eu precisava passar, da Sim, frustração. Né? Eu já conheço agora mais um pouco dessa instituição que faz esse concurso. Então, a próxima vez que ela for isso, fazer concurso, eu já estou preparado para aquela instituição. E assim você vai caminhando. E o que eu falei, sempre traduzir aquilo que foi negativo para algo positivo. É isso que a gente fala assim, não, se eu não conseguir é porque não era mesmo para mim, não era para ser. Né? Isso aí é uma forma exatamente. positiva, mas você diz assim, ótimo que não deu certo agora, porque a próxima é a minha vez. Então já peguei Isso, mais conteúdo, já peguei mais aprendizado, isso, tenho mais tempo agora para estudar, continuar estudando, focar nesses exato. pontos que eu não consegui resolver. As provas podem servir também como um simulado para você já ir pegando, vamos dizer assim, engrossando o couro para as próximas etapas da vida. Com Né? Cada certeza. concurso público é uma etapa de vida que você vai passando. Tá? Então, vai seguindo e vai passando pelos obstáculos. Juliana, eu queria agradecer a tua participação aí Obrigada, na eu que live, agradeço. muito conteúdo, muito, muito gratificante. E eu queria que você encerrasse com uma dica aí de organização, que eu percebi que as pessoas estão querendo se organizar. Uma dica de organização, assim, de um local, de estudo, de uma organização completa, aí você se despede e a gente encerra aí, que só falta 5 minutos, tá? Obrigado. Tá, eu que agradeço, viu, Danilo, o convite. Nunca tinha feito uma live, falo demais, mas adorei, fiquei muito feliz e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. E eu acho que a organização é importante para tudo na vida. Você precisa, quando você está estudando para concurso, você precisa ter uma organização de horário, de local e de material. Você não precisa ter o material mais caro, você não precisa ter o horário mais disponível e você não precisa ter também o local mais bonito e mais blogueiro para postar no Instagram. Você precisa ter o seu local organizado. A mesa que você tiver, mas você precisa ter um local certo, né? Tirando, sei lá, uma razão ou outra de saúde, não dá para você estudar deitado, não dá para você estudar com televisão ligada, não dá para você estudar com o celular do lado. Então você tem que ter um local. Esse é o meu local de estudos, o que eu fazia sempre. Vou sentar para estudar, organizava a mesa, organizava o material, porque a cabeça da gente flui melhor com o espaço visual está organizado. Vai fazer um material, a minha letra é muito feia, eu não consigo, faz no computador, que o seu material vai ficar mais organizado, vai ficar mais fluido para você estudar depois. E estabeleça para você os horários que você pode, estabeleça metas que sejam possíveis, porque se você faz uma meta impossível, você se frustra porque você não vai cumprir. Estabeleça metas possíveis, mas seja muito fiel aos horários que você estabeleceu para você. Fez um cronograma, segue esse cronograma à risca. Deixa para não cumprir uma exceção assim, muito da exceção. Né? Tenta ser mais rígido com você. Às vezes a gente é muito mole com a gente. Então, quando a gente é adulto, quando a gente é criança, tem o pai, a mãe, o professor, a professora ali puxando a orelha. A gente é adulto e não tem ninguém fazendo isso. Então, é a gente que tem que puxar a nossa orelha e tentar se manter firme. E é isso. E na questão dos concursos, meu Instagram tá aberto e para tirar dúvidas, para falar as coisas. Alguém falou de arrumar a cama, porque eu disse isso. Eu tenho isso de acordo e arrumo a minha cama. Pode ser sábado, pode ser domingo. São raríssimas as vezes que a cama daqui não está arrumada na hora que a gente acorda. Porque eu acho que quando eu levanto e arrumo a minha cama, isso já dá um start de que o meu dia vai ser organizado. Então, você já começa a trabalhar na organização. Acordou, arrumou a cama, tomou banho, penteou o cabelo, trocou de roupa. Pronto, esse é o mantra. Então, ficar de pijama o dia inteiro não ajuda, você não precisa se arrumar, né? Mas troca de roupa, estabelece uma roupinha para ficar em casa, até na quarentena. Mas isso faz com que o seu cérebro funcione melhor e o seu dia funcione melhor. E é isso, estou à disposição para tirar dúvidas. Eu falo com todo mundo lá, quem me pergunta coisas. Para quem precisar, eu tenho também um material de cronograma semestral para quem estuda para carreiras policiais, para quem estuda para delegados de polícia, né? Então é só falar comigo lá no Instagram. Então, tchau. Muito obrigado, Tchau, pessoal. gente. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite.